Fala pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula de programação CNC básico para acende usinagem. Hoje vamos estar falando sobre as funções G68 e G69. Na última aula falamos sobre esse subprograma e hoje vamos ver essas funções aqui, G68. Será uma aula rápida, somente para a gente estar vendo esses códigos aqui. Então temos aqui pessoal, funções G68 e G69, que é a rotação do sistema de coordenadas. Vamos ler aqui antes. Um perfil programado pode ser rotacionado. O uso desta função possibilita que haja uma modificação em um programa utilizando o código de rotação sempre que a peça tiver sido colocada em um ângulo rotacionado em relação ao perfil previamente programado. Além disso, quando existir um perfil que deva ser rotacionado várias vezes, o tempo para elaboração e o tempo de programação pode ser reduzido em função desse recurso. Então, se a gente quer fazer um perfil como esses aqui, com esses perfis aqui, a gente pode estar utilizando essa função G68, que vai estar facilitando aqui a nossa vida aqui na programação. Então imagine que eu tenho que fazer esse perfil aqui. Imagine que eu tenho que fazer esse perfil. De vez de eu ficar programando para cada perfil, se for fazer da forma que a gente já fez até agora, seguir os conceitos básicos que a gente viu até agora, eu teria que fazer, como a gente viu o subprograma, eu teria que fazer um subprograma para esse perfil, para cada perfil aqui. Só que aí ia ficar muito grande, ia perder tempo. O que eu posso estar utilizando? A função G68, esse código G68, que se eu utilizar ele, eu faço as coordenadas desse perfil e somente com essas coordenadas eu consigo programar para ele fazer esses outros perfis aqui na forma de rotação, que a gente veremos daqui a pouco. Então, programando, utilizando o G68, eu não preciso ficar digitando, fazendo uma programação para cada perfil aqui. Então, só uma programação para esse perfil, eu consigo fazer os demais. Então, olha só, vamos ver aqui a sintaxe. Então, aqui é a sintaxe G17, G18 ou G19. Então, vai depender aqui qual é o plano de trabalho que a gente vai estar utilizando. Nós vamos estar utilizando o G17, que é o plano de trabalho X e Y. Então, o G68 ele vai ser programado dessa forma, com X, Y e o R. Então, está aqui, ativa sistema de rotação de coordenadas. E o G69 cancela o sistema de rotação de coordenadas. Então, olha só, o G68 ativa a rotação do sistema de coordenadas de trabalho. Esse G17 a gente já sabe. Então, vai depender aqui qual vai ser o plano que contém o perfil a ser rotacionado. Se vai ser no G17, G18 ou G19. No caso, G17. X, Y e Z informam as coordenadas do centro de rotação em relação ao ponto zero ativo. E o R informa o ângulo de rotação a partir da linha positiva de X na direção, se for positivo, direção anti-horária, negativo, direção horária. E o ângulo de rotação pode ser programado no campo de menos 360.000 a 360.000 com um incremento mínimo de milésimo de graus aqui. Então, nós temos aqui essa peça, que é a que a gente viu ali agora, com ponto zero no centro, e com esses perfis aqui. Temos aqui o programa principal e o subprograma que está como subrotação. Então, o que acontece, pessoal? A gente programa um perfil desse aqui, e de vez de eu fazer para cada perfil, um programa desse aqui para cada perfil, nós vamos utilizar somente esse programa e vai fazer os outros demais perfis, que utilizando o G68, ele vai entender que ele vai fazer como se tivesse uma rotação. Então, como se essa peça girasse, né? No caso ela girasse para cá, como está os valores positivos, está no sentido anti-horário. Então, por exemplo, eu fiz esse perfil aqui. Eu quero fazer esse daqui. Eu quero fazer este. Então, é como se essa peça girasse, né? É como se girasse. Vamos supor isso aqui, ó. Eu estou aqui, já fiz esse. O que acontece? Eu quero fazer esse. É como se girasse essa peça e ele faz esse outro perfil. Vocês vão ver no simulador, explicando assim é meio complicado. Então, ele vai fazendo isso em cada perfil, utilizando o G68. Só que tem aqui o grau indicando. Eu tenho que estar indicando os graus para ele saber que está havendo ali uma rotação. Então, olha só, temos aqui o cabeçalho, né, com G17, plano de trabalho XY, G21 coordenadas em milímetros, G90 coordenadas em absoluto, G40 descompensação do raio da ferramenta, G80 cancela ciclos, G94 avança em milímetros por minuto, G53 é o zero máquina, G0 Z0, aí vem aqui a ferramenta T01M6, é a fresa de topo de diâmetro de 10, G54 é zero máquina, a rotação M3, liga o Strawave no sentido horário, M98 é chamado de subprograma, P11. O que a gente viu?
que na outra aula nós vimos o subprograma que a gente tinha o P mais os números de repetições, os dois primeiros dígitos eram o número de repetições, e depois vinha os 4 dígitos que era a chamada do programa. Aqui nós temos 2 dígitos, por quê? O nosso programa é o O0011, então não tem necessidade de colocar 0011. E não coloquei a repetição porque aqui nessa linha nós não vamos repetir ele várias vezes, somente uma vez nós vamos estar utilizando. Então não tem necessidade de colocar aqui as repetições, só coloquei a chamada do programa. Então ele vai ler aqui G54, rotação M98P11. Ele vai abrir o programa 11, que é sobre rotação, e vai fazer o quê? Vai fazer esse perfil. Então tá aqui, ó, G0, X67, Y0, X67,5, Y0. Então meu ponto 0 está no centro. Quando ele faz X67,5, Y0, minha ferramenta para aqui, no centro desse perfil. O que acontece, pessoal? Olha aqui, eu tenho 40, do centro até aqui eu tenho 40, e aqui esse perfil é mais 55. A metade dele é 27,5. Então desse centro daqui até aqui tem 27,5. Se eu somar esse 40 mais os 27,5 dá 67,5. Então minha ferramenta parou aqui. Então X67,5, Y0. G43H1D1, C5, deu a composição de altura. Depois vem ali G1, Z-10, F150. Então ele desceu com a minha ferramenta em profundidade de 10 mm, que é essa que está indicando aqui no desenho. Selecionou ali o avanço de 150 mm por minuto. Aí ele deu a compensação de raio, G41, X75, Y-7,5, F600. Então quando ele deu essa coordenada, minha ferramenta parou aqui. Por quê? Até aqui tinha 67,5. Daqui até aqui tem mais 67,5, que dá 75. Então fica X75, Y menos 7,5. E o avanço de 600. Depois, ele colocou X87,5. Minha ferramenta parou aqui. Aí vem G3, Y7,5, R, que é Y7,5, raio de 7,5. E minha ferramenta parou aqui. Perceba que não tem necessidade de colocar o X, porque eu estou nessa mesma posição em X. A única coisa é que quando eu for fazer o raio, minha ferramenta vai ficar aqui no Y7,5. Então, minha ferramenta vai fazer esse raio e depois vem aqui, G1, X75, que está aqui na N70. G1, X75, minha ferramenta vem para cá. Depois, Y20. Perceba que como é G1, G01 ou G1, tanto faz você falar, estou na tripulação linear. Então, não tem necessidade de eu repetir o G1. Então, Y20, minha ferramenta parou aqui, ó, porque do centro até aqui eu tenho 27,5. Do centro até aqui eu tenho 20 milímetros em Y, então tá ali, Y20. Depois vem G3, que é a interpolação circular no sentido anti-horário, né? Então, vai lá, G3, X60, raio de 7,5. Por que Y eu não colocou? Porque Y eu estou em 20, então não tem necessidade de repetir novamente. Então X60 raio de 7,5. Aí vem G1, X7,5. Minha ferramenta parou aqui. G1, X não. Então lá, G1, Y7,5, que é 7,5. Depois X47,5. Porque daqui até aqui eu tenho só esse pedacinho é 7,5, com os 40 a 47,5. Então tá aqui. Depois novamente G3, Y7,5, Y menos 7,5, raio de 7,5. Então minha ferramenta está aqui. Fez o raio ali. E G1, X60. E depois Y menos 20. Novamente o raio X75, raio de 7,5. E depois novamente Y menos 7,5. Minha ferramenta parou nesse aqui. E aí vem a descompensação. X67,5, Y0. G0, Z5, M99. Que é fim de subprograma. O que acontece? Ele vai vir para cá. E vai ler aqui, ó. G68, X0, Y60, R60. O que é esse R? É aquele... É o ângulo. É o graus ali que a gente tinha visto. Que é medida em graus. Então, ele vai andar 60 graus. E vai fazer esse percurso, esse perfil. Novamente. Só que o que acontece? Essas coordenadas? Se nós estivesse utilizando G68, nós teríamos que fazer umas outras coordenadas. Como a gente está utilizando a função de rotacionar, é como se rotacionasse. Então, essas
coordenadas vai servir para fazer essa peça. É que não tem como mostrar assim aqui no computador, mas veremos no simulador. Então, ele vai fazendo, ó, y para 60. Perceba, vai fazendo esse perfil, depois olha aqui, ó, 120 graus. Aí ele vai andar mais 120 graus, vem fazer esse. Depois 180 graus, depois 240 graus, 300 graus. Então, olha só, não tem necessidade de fazer um subprograma para cada perfil. Utilizando o G68, eu posso utilizar esse mesmo subprograma para fazer os outros perfis, certo, pessoal? Então, ele vai fazer aqui até chegar no último perfil aqui, até chegar nesse último perfil. E, por fim, quando terminar, vai ter aqui G69, que vai cancelar essa função aqui de rotacionar. E por fim, G53, 0 max, G0, Z0. Esse G49 que não precisava colocar aqui, mas só por exemplo aí. M30, fim de programa. Então, para ficar mais explicado, vamos ver no simulador, pessoal, como é que funciona. Certo? Bom, pessoal, estamos aqui com um programa já no simulador. Os dois programas, né? O programa principal e o subprograma. E vamos colocar aqui para rodar. Tá aqui fazendo o primeiro perfil. Perceba que a peça em si, ela não vai girar, mas a ferramenta vai até o local. Mas é como se estivesse havendo uma rotação, de tal forma que eu não preciso fazer um novo subprograma para fazer o segundo perfil. Aquele primeiro subprograma ele já entende que é para fazer os outros perfis conforme os graus ali, a medida em graus que foi dada. Então, se olhar aqui, ó, os perfis foram feitos. Foram feitos utilizando somente um subprograma aqui, com as coordenadas desse primeiro perfil. Certo, pessoal? Então, não precisou fazer um outro subprograma utilizando a coordenada para fazer esse outro perfil. Conforme eu programei aqui a rotação, que está aqui, ó, R60, que é a medida em graus. Então, é como se essa parte aqui, quando ele fosse fazer, viesse para cá. E fizesse o perfil, depois é como se essa outra parte viesse para cá. E assim por diante. Só que não vai. O que vai é a ferramenta fazendo cada perfil, como vocês viram aqui. Então é isso aí. É uma aula curta somente para vocês estar vendo essa outra função G68, que facilita muito para fazer esse tipo de perfis em forma de rotação. Certo? Então peço que você se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like aí para estar fortalecendo o canal.